capítulo de número 8, glória a Jesus. Nós lemos a palavra de Deus, temos conhecimento da palavra de Deus, mas às vezes nós ficamos meio que prostrados diante de algumas coisas. Eu estava pedindo a Deus pelo culto de hoje, pela noite de hoje, para que Deus falasse conosco, e sabendo que depois de uma campanha a frequência nos cultos cai, porque às vezes a gente trabalha, algumas pessoas vão pelo lado místico, entendendo que só em determinados cultos que as coisas acontecem. Não é não, querido. Nenhum culto é igual para o Senhor, nenhum culto. Todos os cultos, todos os cultos são para Ele motivo de adoração, motivo de manifestação, motivo de glorificação para o nome dEle. Aonde tem 2 ou 3 pessoas, Ele disse assim para os seus discípulos: se tiver 2 pessoas reunidas no meu nome, eu vou estar lá. Essa noite tem mais de 3 pessoas reunidas no nome de Jesus aqui, então o Espírito dEle está neste lugar. E querido, deixa eu te dizer uma coisa, há poder na palavra de Deus. Quem tem a sua Bíblia aí, levante sua Bíblia, seja digital, seja ela física, levante a sua Bíblia mais alto que você puder. Aqui contém tesouros especiais da parte do Senhor para a tua vida. Aqui contém a revelação do céu, aqui contém a palavra, o asio de Deus, aqui contém as revelações especiais, aqui contém a proclamação do Evangelho, e esta palavra tem poder sobre a tua vida e sobre a minha vida. Então, querido, tome posse dessa palavra, põe ela sobre o teu peito simbolicamente, diga assim: eu creio. Fala com bastante força, diga: eu creio em tudo que a palavra de Deus diz. Aleluia, glória a Deus. Sabe, esses dias eu fui pregar na Sara Nossa Terra, no meu amigo pastor Luiz, e ele fez uma oração, e eu glorifiquei a Deus durante aquela oração. E ele estava dizendo, antes dele orar, que as pessoas, até os da fé, estão se equivocando com o servir ao Senhor, porque as pessoas estão olhando e dizendo: e agora? Como é que vai ser o preço do café? Como é que vai ser o preço disso, o preço daquilo? E você sabe que se a gente não tomar cuidado, os filhos de Deus começam a absorver esse sentimento maligno, esta conversa satânica, e a gente tira os olhos da fé, da palavra, para viver aquilo que o diabo está ditando. De repente a gente tem promessas aqui na palavra de Deus. Você ainda crê nas promessas de Deus? Crê mesmo, irmãos? Aqui tem promessas, mas aí vem um plano, vem um governo, vem alguma coisa, a gente fala assim: nossa, mas agora o preço do combustível, olha agora o quilo da carne, agora o preço do café. Deixa eu dizer uma coisa para você: de tempos em tempos, de geração em geração, Ele é Deus, Ele é o Senhor, é Ele quem cuida dos seus filhos. Quem é pai aqui? Quem é mãe aqui? Levante suas mãos, levante suas mãos. Ei, entenda uma coisa, você tem um filho, uma filha, e aí o seu filho está com fome, e você tem lá na despensa da sua casa, lá no armário da sua casa, você tem lá comida, arroz, feijão, você tem enlatados, e de repente o seu filho diz assim: eu estou com fome, mãe, eu estou com fome, pai. O que você faz? Você não suporta a ideia, você não admite a ideia de ver o seu filho ali dizendo: eu estou com fome. O que você faz? Você imediatamente vai até a despensa, providencia, faz alguma coisa, ou você faz um café, abre a geladeira, pega um leite, fala: vai tomando um café aqui, eu vou preparar um almoço para você, seja um arroz com feijão fresquinho, um ovo frito, uma salada. Assim Deus, como se fosse um estranho. Você não é um estranho, você não é um estranho. A palavra de hoje, ela tem como tema o privilégio da nova vida. Antes nós não éramos filhos, nós éramos criatura. Antes nós vivíamos debaixo de um espírito ruim, debaixo de opressão. Quer ver uma coisa? A gente aqui na igreja, que antes de servir a Jesus, não passava debaixo de uma escada. Tinha alguém aqui que já ouviu um negócio desse lá atrás? Não passa, olha, o Tobias ouviu isso aqui. Tem mais gente que eu conheço, agora todo mundo não falou, né? Sempre tem uma bezedeira, um bezedor na família, um conhecido. Você não, um gato preto então, coitado do gato preto. Não, você cruzou um gato, vai morrer alguém. Era o chinelo que ficava virado, falava: vai morrer alguém. Aí colocava uma visita indesejada em casa. Se desse certo, né? Coloca uma vassoura atrás da porta. Se desse certo um troço desse. Glória! Mas não dá certo. Querido,
A gente acreditava nessas coisas. Ah, está chovendo, joga sal grosso no quintal. Coitado do sal grosso. Não, a gente acreditava nessas coisas. Lembra, tem umas coisas doidas. A criança está lá com verme, chama a benzedeira. Aí pega um fio de linha, põe num copo com água. Aí o fio de linha vai descendo assim. Quando o fio de linha descesse, os vermes saíam da criança. Nunca saiu, irmão. Nunca saiu. A criança está barriguda, cheia de verme lá. Tinha que dar vermífugo mesmo para a criança. Esse é o velho homem. Esta é a velha mulher. Esta é a pessoa que precisa, que ainda acredita, que precisa fazer um trabalho, precisa fazer isso, que precisa fazer aquilo, que precisa fazer um despacho, que precisa fazer alguma coisa. Não, o dia que Jesus, Ele olhou para nós, nós levantamos a mão e recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Querido, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos filho do Eterno. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O diabo ficou irado, está irado, mas tudo que tinha contra nós, as acusações, os nossos pecados mais pesados, mais sujos, mais escandalosos, nossas vergonhas, nossos erros, tudo que o diabo tinha direito, uma cédula de acusação que tinha contra nós, o Senhor pegou esta cédula e rasgou. O sangue dele, olha, o sangue dele nos purificou. E agora nós não somos mais criaturas, somos chamados filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui essa noite? Tem filho de Deus, tem filho de Deus. Fique em pé, diga glória a Deus. Se tem filho de Deus, aplauda Jesus. Faça gestos, comportamento de filhos do Eterno em nome de Jesus. Glória, 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 glória ao nome do Senhor Jesus. Isso, querido, isso mesmo. Aplauda o seu Pai, aplauda Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, se assente. Mas às vezes a gente se comporta como coitado, como pequenininho. Eu venho aqui dizer para você que isso é muito perigoso, porque às vezes as lutas e os problemas que vêm na vida da gente, às vezes a gente começa a ficar tão assim, dando ouvido para a luta, que a gente vai fazendo assim, ó. Ai, está difícil. Ai, está difícil. Ah, mas está pesado, eu não estou aguentando. E a gente vai só vai se encostando. O ânimo vai passando, o desânimo vai tomando conta. A gente não canta mais. Você pode perceber isso. Você, de repente, um irmão te encontra, diz: a paz do Senhor, como você está? Ora por mim, eu estou tão abatido, eu estou tão desanimado, eu estou sem vontade de vir para a igreja, olha, eu estou passando por uma luta. E aí a gente começa a falar coisas que nunca deveríamos falar. Sabe por quê? Porque nós, por um instante, deixamos de olhar para quem é o nosso Pai. O nosso Pai é o nosso Deus, o nosso Senhor. É aquele que criou o céu e a terra. É aquele que diz: haja separação entre luz e trevas. É aquele que diz: haja separação entre águas e porção seca. Eu preciso dizer isso para você essa noite. Lutas todo mundo vai passar, provações todo mundo vai passar, mas há uma diferença para filhos de Deus. Filhos de Deus não serão decepcionados pelo seu Pai. Filhos de Deus não serão abandonados pelo seu Pai. Então, por pior que seja a crise, por pior que venha o momento, eu preciso dizer para esta igreja, nesta quarta-feira de poder, eu preciso dizer para a minha alma: Deus continuará sustentando a sua alma, sustentará a sua vida. Deus vai sustentar a tua casa, Deus vai sustentar você. Quem ainda não deu um aleluia, eu quero dar um aleluia por você. Aleluia, que significa louvai ao Senhor. Você é filho de Deus, filho de Deus. Romanos capítulo 8, verso de número 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção,
baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Antes da gente receber Jesus, havia um espírito de escravidão. De vez em quando eu converso com Fernanda sobre antes de Jesus entrar na vida dela, antes dela conhecer Jesus, as coisas que ela passou no passado. Converso com pessoas que antes não podiam dormir com as luzes apagadas porque tinham medo da escuridão. Pessoas que não podiam passar por certas situações porque acreditavam que uma escada, acreditavam que uma sexta-feira 13, acreditavam que um gato preto que passasse pela sua frente lhe traria algum tipo de consequência ruim. Essa é apenas, ou são apenas alguns exemplos diante do espírito de escravidão. Mas eu diria aqui também outro espírito de escravidão, de alguém que pecou, de alguém que levou uma vida por um tempo em pecados horríveis, e que durante anos escutou as trevas, os secretários do inferno dizer assim: para você não tem mais saída, você desceu ao nível mais baixo, você não tem mais expectativa, você merece a morte, você não merece viver, você não pode, você não pode, você não merece, você não merece. Esse espírito de escravidão, a pessoa tentava se levantar e vinha aquela voz do coração, a voz no ouvido, ou vinha fisicamente alguém dizer: você não pode, você não pode, você não pode. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que Paulo está escrevendo aos nossos irmãos que estão passando por uma luta terrível lá em Roma. Ele está dizendo: olha, vocês não podem mais viver pela carne, porque se você viver pela carne, ele diz assim, segundo a carne, vocês vão caminhar para a morte. Se nós vivermos acreditando nas coisas da carne, na nossa carne, nas coisas que as pessoas falam, no que as ameaças desse mundo falam, nós vamos morrer. E esta morte não é apenas uma morte física, não se trata da morte física, se trata aqui das bênçãos espirituais guardadas e reservadas para você. Nós vamos deixar de sorrir. Tem pessoas aqui que vão entender o que eu vou dizer agora. Quantas das vezes nós ficamos aprisionados a frases erradas que falamos, ou sentimentos errados que acabamos de manifestar, comportamentos errados que tivemos, e agora nós ficamos meio que acorrentados, não conseguimos dar um passo para frente, não conseguimos às vezes caminhar para a igreja, não levantamos a cabeça, temos vergonha de vir cantar aqui em cima, nos prostramos para a escravidão daquilo que fizemos errado, ou até mesmo por uma maldade que fizeram contra a nossa vida. O que Paulo está dizendo, eu conheço esse texto, você também conhece, está falando das conquistas espirituais e também está falando do sofrimento que nós passamos aqui na terra por Jesus e que receberemos também com Ele na eternidade, quando aqui nós padecemos com eles as mesmas afrontas e sofrimentos, nós somos cordeiro com Ele lá. Mas eu orava nessa tarde e falamos: Senhor, é uma quarta-feira de poder, me revela algo extraordinário. É isso que Deus compartilhou no meu coração. Sabe, querido, quando nós vivemos pela carne, nós acabamos vivendo um dia como outro qualquer. Nós vivemos um dia como se não tivesse nada de extraordinário. Todos os dias, quando a gente se deita, você perde todo o controle do que a gente já nem tem muito controle. Quando você se deita e você fecha os olhos, se tiver de morrer, morreu. Mas quando você abre os olhos pela manhã, deixa eu dizer algo para você. Quando você abre os olhos pela manhã, passou pela vontade do céu te dar mais um dia sobre a face dessa terra. É mais uma chance que Deus está te dando de você viver nesta terra. Então, faça bom uso da vida que Deus está te dando. Mas para muita gente, um dia é como um dia qualquer. Vive-se pela carne. Quando nós vivemos pela carne, nós acabamos, como diz Paulo aqui,
nos colocando como devedores. Devedores do erro, devedores das mancadas. Começamos a acreditar nas crendices, do tipo, tá difícil, né, irmão? Tá difícil. As coisas estão complicadas. Sim, elas podem estar. Essa carta, quando foi escrita para alguns irmãos que perderam as suas casas, aonde o imperador mandou perseguir, e muitos cristãos aqui tiveram seus amigos e parentes queimados por causa do cristianismo. Mas Paulo está dizendo, vocês não podem ficar olhando para isso, porque se vocês ficarem olhando para a carne, vocês vão morrer. E ele está dizendo, eu quero repetir o verso 12: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, nós caminhamos para a morte. E é interessante que Paulo vai dizendo que quando nós vivemos pelo Espírito, nós somos então merecedores. Quando nós vivemos pelo Espírito, nós mortificamos os efeitos da carne. E eu queria compartilhar isso com você, porque ele fala assim, que se vivemos então pelo Espírito, certamente nós vamos viver, porque quem é guiado pelo Espírito são filhos de Deus. E nós não recebemos o espírito outra vez de escravidão, mas recebesse o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Abba é uma palavra hebraica informal. Esta palavra Abba, ela tem um significado de intimidade. É como se falássemos a alguns filhos que foram educados assim, que chama papai, mamãe. É até bonito de ver. Não é só falar papai ou falar mamãe. Quando se fala papai e mamãe, é um grau de intimidade. Transmite aí algo muito especial, uma ligação muito especial. Paulo está dizendo que quando nós vivemos pelo Espírito, o velho homem já não domina mais a nossa vida. O espírito de escravidão não domina mais a nossa vida. E este espírito, conforme Paulo diz aqui no verso de número 16, esse espírito testifica, e você vai entender. Ele diz, pelo qual se fala agora, clamamos agora Abba, Pai, que significa chamar Deus de paizinho. Tem muita gente que não pode chamar Deus de pai. Tem muita gente que não chama, não reconhece Deus. Mas quem tem o Espírito de Deus, Paulo está dizendo, quem tem o Espírito de Deus, ele tem algo tão especial, que para ele ou para ela, para essa pessoa, existe um relacionamento de intimidade tão grande, que esta pessoa, quando fala Abba, ela está dizendo, eu estou livre do medo, eu estou livre da ansiedade, porque eu tenho um pai que cuida de mim. Por isso Paulo escreve dizendo, e o Espírito, como diz lá no verso 16, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebesse o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então antes nós vivíamos preocupados com o que seria o nosso amanhã. Antes nós ficávamos preocupados com alguma coisa que chegou sobre a nossa vida. Mas agora Paulo diz que quem vive pelo Espírito e não pela carne, ele chama Deus de Abba. E não apenas chama, há um selo. E este selo significa, eu não tenho mais medo do que possa me acontecer. Eu não tenho mais receio. Eu não vivo mais ansioso. Por quê? Porque eu tenho um Pai celestial, um Pai que cuida de mim hoje, que vai cuidar de mim amanhã, que vai cuidar de mim depois de amanhã. Aí você pode dizer, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Pastor, o senhor não sabe da minha luta. Pastor, o senhor não sabe das decisões que eu tenho que tomar. Realmente eu não sei. Como você também não sabe as decisões, as lutas, os problemas que eu tenho. Mas eu preciso dizer para você,
eu e você, nós temos o Abba, eu e você temos o Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, e é Ele que nos tira todo medo, todo receio. Como é que você consegue ainda cantar? Como é que você consegue subir para o púlpito e ainda pregar? É porque eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua vida, Ele vai terminar, Ele vai concluir. Então Paulo escreve dizendo: esse Espírito, o Espírito Santo, quando Ele entra na nossa vida, sai todo medo, sai toda incredulidade. E nós, quando falamos com Deus, Abba, nós estamos dizendo: ah, papai, o Senhor sabe do que está acontecendo. Ah, pastor, mas tem algumas coisas que ainda não aconteceram na minha vida. Mas deixa eu dizer algo para você sobre esta palavra que nós estamos lendo. O que está escrito aqui é a boca de Deus falando com a gente. E a boca de Deus não mente, a boca de Deus não falha. Tudo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Por isso eu pedi para você levantar a Bíblia aquela hora. Tudo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. As promessas de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. O que Deus prometeu esse final de semana aqui, o que Deus prometeu aqui nas Escrituras, Deus vai cumprir. Porque há um relacionamento de Deus com o Filho. Tem filho de Deus aqui essa noite? Há um relacionamento de intimidade. Intimidade. Por isso Paulo diz: por isso nós clamamos Abba, que no hebraico significa paizinho, papai. Ninguém pode chamar alguém de papai, ninguém pode chamar de paizinho, se não tiver uma relação de ternura, uma relação de dependência. Esses dias eu estava viajando, e aí o meu filho mandou uma mensagem para mim. Ele deve ter tentado me ligar, e aonde eu estava, eu não conseguia atender telefone. Aí eu vi uma mensagem dele assim para mim: pai, o João está com febre, 39. Só acha que eu tenho que levar ele para o hospital? Eu disse: sim, leve ele para o hospital. Sabe, querido, a confiança do filho de perguntar para o pai: o que eu devo fazer? Você está com dúvida o que você precisa fazer? Chama pelo seu pai, clama pelo seu pai. Talvez você não saiba nem como resolver, mas o pai sabe como fazer. O pai sabe o caminho que você deve tomar. O pai sabe a direção que você precisa tomar. Por isso Paulo está dizendo: olha, você não precisa ficar atemorizado. Mas deixa eu dizer algo para você. Vá comigo para o verso 16. Leia comigo o verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Bom, o que Paulo está dizendo? Que o próprio Espírito, o que? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, confirma, anela, assina. Por que Paulo está dizendo isso? Na cultura romana, para quem Paulo está escrevendo? Para os irmãos em Roma. Na cultura romana, um filho se tornava legítimo quando o pai pegava ele e dizia: eu o adoto, ele é meu filho. Esse procedimento não bastava ser feito pelo pai apenas diante de uma pessoa. Só valia essa declaração, só valia essa adoção quando esse ato de adoção fosse feito por 7 testemunhas respeitáveis que estivessem presentes. Então, se alguém dissesse assim: não, fulano, em Roma antiga, eu sou filho de Beltrano, quem testifica isso? Ou seja, quem testemunha isso? Então alguém, ou as pessoas só se tornavam com o direito de filho quando este processo, esta ação, ela era de fato presenciada ali por 7 pessoas respeitáveis, que a pessoa dizia: o Alex estava lá, a Fernanda estava lá, a Felipe estava lá. 7 pessoas que dissessem assim: realmente ele é filho de fulano. Por quê? Porque naquele dia eu estava lá quando ele declarou que fulano é isso. Então Paulo está dizendo
para uma pessoa, para as pessoas de Roma, na linguagem que eles vão entender. Agora, veja que eles entendem o conceito de adoção. Agora Paulo está dizendo: eu estou falando com vocês de coisas espirituais. Vocês agora são filhos de Deus. Ele diz: mas sabe quem testifica isso? Não são 7 pessoas notáveis e respeitáveis. Paulo está dizendo, como lemos aqui no verso de número 16. Ele diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que confirma e valida a nossa adoção. Você não precisa, irmãos, como na lei de Roma, que 7 pessoas notáveis digam: não, ele é filho de Deus. Por que a gente não precisa disso? Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, quando entra na nossa vida, ele nos assiste de tal forma. Aí nós vamos ver na palavra que ele vai testificar para as trevas. Ele vai testificar diante dos homens: ele é filho do Senhor. Não toque. Você se lembra de quando o patriarca Jó, Satanás vem de rodear a terra, e o Senhor fala assim: tens visto meu servo Jó, servo íntegro e fiel. Paulo, o apóstolo, está dizendo que agora, assim como Deus declarou lá, o próprio Deus testificava sobre Jó. E aqui o texto está dizendo que é o Espírito Santo quem confirma e valida a adoção. Isto é uma ação incondicional. Ou seja, uma vez que eu aceito a Cristo e eu recebo e vivo, eu recebo o seu Espírito, eu vou viver na obediência da palavra. Logo, as minhas obras, minhas atitudes serão coerentes. E aí, meu irmão, Paulo está dizendo para um grupo de pessoas que entendia esse processo de adoção. Ele está dizendo: olha, agora, por isso que ele fala, Abba, você pode falar, porque o próprio Espírito está testificando que vocês agora são filhos de Deus, e testifica com o Espírito de vocês. E aí Paulo diz: ser herdeiros de Deus. Querido, Paulo está falando aqui em relação de algo que, independente do que possa acontecer. Por isso eu vinha pensando e falando com Deus essa tarde, que apesar de tudo que está acontecendo no Brasil, apesar de tudo que você está vivendo hoje, apesar de como a sua vida está agora, eu preciso declarar isso a você pela fé e pela palavra de Deus. Você não ficará prostrado, você não ficará caído, você não viverá derrubado, você não viverá destruído, você não ficará vivendo o que você está vivendo, ainda que o seu agora não seja aquilo que você queira. Você tem Deus por Pai, e o Espírito testifica. Por isso eu disse a você, é um culto para um Deus que está vivo. Mas tem gente que não reage, aí não tem jeito, meu irmão, aí não tem jeito. Tem gente que não reage, tem gente que não se expressa, ele ainda está amarrado no espírito de escravidão, ele ainda está atemorizado. Mas está difícil por essa situação, está difícil por causa disso, por causa daquilo. Sabe quem lucra, quem gosta dessas coisas? É o inimigo. Ele fala: ele não está convicto, ela não está convicta. Por quê? Porque não crê. Fala que crê, mas não crê. Aí ele manda um terror, ele manda um espanto, ele manda uma luta. Ele fala: está vendo? Nem ela acredita, não adora, não celebra, não ora, não se comporta como filho. Mesmo diante da casa do Pai, mesmo dentro da casa do Pai, que não é apenas aqui, ele não tem atitude, ele não celebra, ele não vive isso. Mas Paulo continua dizendo, como ele fala no verso número 17, presta atenção: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Diga: eu sou também herdeiro. Pode ser mais forte: eu sou também herdeiro.
E Paulo continua: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe qual era a lei da primogenitura? Principalmente no Velho Testamento, o filho mais velho herdava uma porção maior por ser o primogênito. Em Cristo, que é o primogênito. Olha que coisa fantástica. Se eu fosse você, eu ficava atento. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se somos co-herdeiros com Cristo, nós herdaremos com o Senhor tudo. Você não entendeu ainda? Nós herdaremos com o Senhor nas mesmas condições. É promessa de Deus aqui para nós. E o texto vai nos dizendo o seguinte, meus irmãos, que quando nós vivemos esta palavra de herdeiro, vivemos no Espírito, o texto diz que quando cremos nisso de uma maneira tão especial, a gente não vive mais pelo preço atemorizado de algo que vai subir. A gente não vive mais com temor de um diagnóstico que possa chegar. A gente não vive mais com temor de um problema que possa chegar. Que coisa linda que a gente viu esse final de semana aqui na igreja, a forma como Deus cuida dos seus filhos, como Deus é Pai, como Deus é Pai. Deixa eu contar um outro testemunho para você aqui, um parênteses. Após pandemia, nós tivemos alguns problemas, Fernanda e eu, após o Covid. E aí a Fernanda começou a sentir algumas dores, algumas situações. E aí ela começou a ter alguns problemas de hemorragia, a coisa foi complicando. E nós fomos fazer alguns exames. E no primeiro exame deu um diagnóstico ruim. Deu um tumor, e um tumor grande. Eu disse, não vamos falar nada para a igreja ainda, vamos continuar orando. Aí nos encaminharam para um especialista, encaminhou ela. Pediram um exame numa médica aqui de São José, uma médica especialista e que tinha uma maneira mais definida de um exame. E neste exame confirmou também o que estava lá, e era grande. Eu disse, ok, vamos continuar orando. Daí pegou o resultado. A médica viu no dia. Do terceiro para o quarto exame, quando levou para o primeiro médico, ele disse, ok, aqui está, e é grande, no primeiro exame. Eu estou vendo. Mas desse segundo que está aqui, está o sinal da cirurgia. Quem te operou? Quem te operou? Ela disse, eu não operei. Falei, não, operou, porque tem o sinal aqui da cirurgia. Eu estou dizendo para você que nós temos um Pai e nós somos herdeiros junto com o Senhor. Olha, querido, Deus pode usar o médico, Deus pode usar na hora da cirurgia, Deus pode usar o que Ele quiser. Por isso que a gente não pode ficar atemorizado. A Fernanda não precisou fazer, Deus entendeu. Foi esse o jeito que Deus entendeu. Já com a irmã Cristiane, Deus usou de um jeito para que o câncer não tivesse poder sobre a vida dela. Se não fosse essa situação, nós ouvimos aqui, ela padeceria. Sabe o que é isso? É cuidado de Deus na vida dos filhos. Cuidado de Deus na vida dos filhos. Irmão, quando a gente viu aquele resultado do exame da Fernanda, eu falei, glória, glória. Fizemos cinco exames. Do primeiro para o quinto, resultado final, tem a marca da cirurgia. O médico não operou, mas o médico dos médicos operou. Querido, deixa eu dizer algo para você essa noite. Paulo está dizendo que nós somos herdeiros. E ele diz que o Espírito testifica. Ser herdeiro de Deus significa uma herança incondicional. O que é isso? O momento, a luta, a tempestade, a dificuldade, a oração contrária, a injustiça, a injúria não tem poder sobre a sua vida.
não tem poder sobre a sua vida, porque é uma herança incondicional. Põe tua mão sobre a tua cabeça. Você é filho de Deus guardado. Ou você acredita ou não, mas se você não acredita, aí não tem o que fazer. Ser herdeiro significa que nós temos Deus como herança. Você entendeu? A sua herança é o Senhor. As pessoas vão dizer assim: mas está difícil, né? Você está indo no supermercado, as coisas estão fora do controle. Com 500 reais não se faz mais uma compra como antigamente. Mas Deus está te dando condições. Deus está colocando comida na sua mesa. Mas a gasolina está cara. Sim, está. Por mim mesmo eu também não teria como andar, mas Deus está provendo condições. Eu não sei se Ele está mexendo no carro, eu não sei o que Ele está fazendo. Eu sei que Deus diz na palavra que eu tenho Ele como herança. O Senhor é a minha herança, é a sua herança. O Senhor é a sua herança. Aí Paulo vai dizendo: se cremos em Jesus, se cremos em Jesus, não importa o que aconteça, nós somos seus filhos. Falaram mal de mim, me xingaram, blasfemaram. A minha herança é o Senhor. Mas eu fui desempregado, agora diagnosticaram isso, diagnosticaram aquilo. Deixa eu dizer algo para você: o Senhor é a minha herança. Ele diz na sua palavra que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ele me garante, eu vou apenas olhar e contemplar. Paulo está dizendo que depois da nossa conversão, você não deve mais nada para o pecado. Ele começa dizendo: se você vive na carne, você vai viver e vai morrer pela carne. Então escute uma coisa essa noite: depois que você se converteu, você não deve mais nada para o seu passado, porque você tem nova vida em Jesus Cristo. Você é nova criatura em Jesus Cristo. A tua vida passada não diz mais nada quanto ao teu futuro. Eu vou repetir de novo. Paulo diz: se nós vivemos pela carne então nós vamos morrer. Mas se vivemos pelo Espírito, como ele diz lá no verso número 12, ele diz: assim pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificais os efeitos da carne, certamente vivereis. Então o que Paulo está dizendo para nós aqui é o seguinte: é que a vida passada não diz mais respeito quanto ao futuro que Deus tem para nós. Deixa eu dizer uma coisa para todos que estão aqui essa noite: tome uma posição em Deus esta noite. Glorifique o nome do Senhor de uma maneira diferente, como você nunca glorificou a partir de hoje. Tudo que você viveu errado, aquilo que não deu certo, aquilo que não foi legal, deixa eu dizer uma coisa para você: o que passou, passou. Lembre-se, você tem um Deus que cuida de você e Ele te chama de filho. Então, meu irmão, deixe de ouvir a tua carne e viva pela nova vida pelo Espírito. Levanta a cabeça, irmão. Isso é um perigo quando a gente começa a andar muito assim, Isso é um perigo, isso não compartilha com o Evangelho. Nós somos propaganda enganosa quando a gente começa a viver uma vida desse jeito, caída. Você quer ver uma coisa? Olha a irmã Neuza, olha o estado que ela estava. A irmã Neuza já está sem sonda. A irmã Neuza está falando. O Gabriel recebeu alta do hospital hoje, querido, em nome de Jesus. Somos herdeiros. A irmã Ana recebeu alta do hospital também hoje, querido. Querido, não viva pela carne, viva pelo Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Os erros de ontem não influenciam mais tua vida, nem o teu futuro. Mas a gente às vezes fica se pegando nessas coisas. Às vezes a gente fica se pegando. E aí a gente impede do Espírito de abençoar a nossa vida. Mas eu não consigo esquecer o que ele falou. Eu não consigo esquecer o que ela fez. Então você não vai viver o que Deus tem para você. Porque o futuro que Deus tem para você é um futuro glorioso. É um futuro abençoador. É um futuro fantástico. Ouvir a carne é viver para a carne. E se você viver pela carne, a carne vai te trazer morte. Pastor, que morte é essa? A morte das bênçãos que o Senhor tem para a tua casa e tem para a tua vida. Viva pelo Espírito. Pastor, mas eu tenho que tomar algumas decisões. Apresenta ela na cruz. Tem coisas que eu não sei como resolver.
Quem tem problema aqui que não sabe como resolver, levante sua mão. Eu tenho problema que eu não sei como resolver. Tem coisas que eu estou orando há alguns anos. Algumas dessas coisas que eu oro há alguns anos, as respostas chegaram agora, mas não chegaram todas. Mas eu garanto para você, continue lançando nos pés da cruz. Continue trabalhando para Jesus. Continue fazendo a obra do Senhor Jesus. Porque o Senhor responde. O Senhor dá resposta para os seus filhos. Vivendo no Espírito, irmãos. Quando a gente vive no Espírito, nós trazemos a legitimidade de filhos de Deus. O que é isso, pastor? É quando nós vivemos a palavra. E aquilo que nós vivemos em palavra, o Senhor vai cumprir na nossa vida as suas promessas. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir o que a palavra dEle determina, querido. Então a gente não vai viver mais um tempo de medo. A gente não vai viver mais um tempo de escravidão. Ah, pastor, minha mãe morreu disso, meu pai morreu daquilo. Ah, minha família viveu disso, minha família viveu, meu pai, minha mãe, todas minhas tias. Querido, isso dizer, esse espírito de escravidão, repreende ele da tua vida. Jesus já expulsou isso da sua vida. O Senhor já venceu lá na cruz do Calvário isso. Ele já garantiu a vitória para você. Paulo fala isso no verso 15. Volta comigo para o verso 15. Olha o que ele diz. Olha lá. Porque não recebesse o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Por isso, querido, quando a gente canta as canções aqui na igreja, a gente tem que prestar atenção do que a gente está cantando. É um perigo a gente fazer um culto qualquer para Deus, bater uma palma de qualquer jeito, se comportar de qualquer jeito. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus que faz qualquer coisa. Não é um Deus que age de qualquer maneira. É um Deus que tirou o espírito de escravidão. É um Deus que expulsou o demônio. É um Deus que cuida do seu deitar, do seu levantar. É um Deus que você não sabe e eu não sei, mas Ele já sabe daqui a 3 anos o que será da minha vida. Ele já sabe depois de amanhã do que será da sua vida. É o Deus que afasta as maldades. É o Deus que cuida da gente quando a gente deita e quando a gente se levanta. E sabe qual é o selo disso? É o Espírito Santo. Paulo está dizendo, é o Espírito que testifica. Então vamos juntos, abre a tua Bíblia, Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, verso 22 e 23. Como é que o Espírito testifica? Já que na lei romana, a lei antiga, se testificava a adoção através de 7 pessoas respeitáveis, de boa reputação, que garantiam aquilo. Agora Paulo está dizendo, olha, agora é o Espírito que testifica. Quando é que o Espírito testifica que eu sou filho de Deus? É quando o Espírito olha para mim e vê em mim fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha que coisa linda. Contra essas coisas não há lei, não há condenação. Ah, mas ele é isso e aquilo. Você não toca nele, porque ele vive no Espírito. Ah, mas você não, mas ele fez isso. Você não toca nele, ele vive no Espírito. Ah, mas ele no passado, ele fez, mas agora ele vive no amor, ele vive no gozo, ele vive na paz, ele vive na longanimidade, ele é benigno, ele é bondoso, ele tem fé, ele é mansidão, ele tem temperança. Mas ele fez, mas Deus não quer nem saber. Deus não se lembra mais dessas coisas. Ah, mas quem diz? Ele é filho do Altíssimo. Nele você não pode tocar, nela você não pode tocar. Sai daqui, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Nessa casa você não entra, ele é coberto pelo sangue do Altíssimo. É isso, querido, quando o Espírito testifica. Se o Pai é provedor, seus filhos serão abençoados. O teu Deus é provedor? Se Deus é provedor, você é abençoado. Pastor, e quando as coisas subirem de preço? Deus continuará te abençoando. Você se lembra da história do maná no deserto? Quem já ouviu? Você se lembra das codornizes no deserto? Você se lembra da nuvem durante o dia que abençoava o povo? Você se lembra da coluna de fogo que livrava o povo de Israel? Deus nunca mudou. O dos filhos Ele cuida. Então, se Deus é provedor, os seus filhos serão abençoados. Quando nós encontramos a Cristo, nós deixamos de ser escravos da lei. A gente não tem mais os receios. Nós obtemos a liberdade de viver como filhos.
O verso 17 nos lembra que como cristãos nós somos unidos a Cristo e fazemos parte do seu reino. E nós temos acesso às bênçãos inimagináveis que Ele oferece para nós quando nós obedecemos. Esta é a liberdade que nos é garantida pelo Senhor quando nós abraçamos a Cristo. Deixamos as coisas velhas para trás, as ofensas, as mágoas, os nossos erros, os pecados. Recebemos a Cristo como Salvador. Paulo escreve dizendo: se com tua boca confessares, em teu coração creres que Ele é o Filho de Deus, serás salvo. Quantos aqui já aceitaram Jesus como Salvador? Levante suas mãos. Graças a Deus. Então, primeira parte você fez. Você crê que Ele é o Filho de Deus? Então, meu irmão, segundo a palavra, a gente só precisa fazer uma coisa aqui: se esforçar diariamente. Se esforçar diariamente para viver de acordo com a vontade dEle. Porque vivendo diariamente, vai ter dias em que você vai levantar e você vai ter que guerrear. Não tem problema, Deus vai te dar forças e você vai testificar que Jesus Cristo é o Senhor. Vem para frente, Alisson. Você vai viver os milagres que Deus tem para a sua vida, porque você é filho de Deus, você é filho do Altíssimo. O privilégio da nova vida. Antes eu tinha receio de algumas coisas. Antes eu não tinha paz, eu não tinha equilíbrio. Mas agora que eu aceitei a Cristo, eu ando de cabeça erguida. Mas as pessoas falam de mim. Deixa que fale, meu irmão. Teu nome está escrito no livro da vida. Ah, pastor, eu não sei como fazer. Você não sabe como fazer, mas Deus sabe como cuidar de você. O salmista escreve dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor. Você já entregou o teu caminho ao Senhor, querido? Quem tem entregue o seu caminho ao Senhor? Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor todos os dias. Ao se levantar amanhã cedo, diga: Senhor, o meu dia de hoje que o Senhor me deu, eu estou entregando ele em tuas mãos. Quando você for se deitar essa noite, diga novamente: Senhor, obrigado por esse dia. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará.